Bom, voltamos aqui então. Vamos ver que com esse celular aqui vai dar bom ou vai dar ruim. Vamos lá. Convidando a galera de novo e aguardando o professor Júlio Chaves entrar. Perfeito. Só aguardando o professor Júlio agora. Isso, ótimo. Pronto, ótimo, maravilha. Agora eu acho que o áudio tá bom, né? Tá ótimo. Show de bola, então. Bom, já fizemos a oração inicial, então Quero agradecer, né, o professor Júlio por ter aceitado esse convite. Essa live já é um tema que eu estava querendo abordar aqui no meu perfil há bastante tempo, só que a providência de Deus ela foi adiando, né? Eu não sabia o porquê estava sendo adiado, mas aí Deus sabe de todas as coisas. Agora eu acho que não tem ninguém mais preparado para falar sobre isso do que o Senhor. Então, para a gente começar, né? Quem é o Senhor? Quem é o professor Júlio? Então, vamos lá para a apresentação. Deixar o professor se apresentar aí. Boa noite, uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, Caio. Meu nome é Júlio César Dias Chaves, eu sou historiador de formação. Eu sou graduado, mestre e doutor em História pela Université Laval. Na verdade, a graduação eu fiz pela UNB, né? O mestrado e o doutorado eu fiz pela Université Laval, em Quebec, no Canadá. Eu sou professor de História da Igreja e, eventualmente, também de Grego Bíblico no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília. E eu sou um estudioso do cristianismo antigo. Já estudo o cristianismo antigo há quase um quarto de século, né? Há quase 25 anos. E, de maneira mais específica, um especialista no estudo do Egito do século IV, no Egito da Antiguidade Tardia. Tá? Então, eu estudei bastante o contexto do Egito do século IV. Eu me especializei em literatura apócrifa, né? Literatura apócrifa preservada na língua copta. Para quem não sabe, o copta era a língua nativa do Egito na Antiguidade Tardia. E, por conta disso, eu estudei muito o contexto religioso, socio-religioso, de maneira geral, do Egito no século IV. Né? E, perdão, eu sempre fui um grande fã de Atanásio. Né? Eu até brinco, eu sou fã de Atanásio antes de ser moda. Né? E, então, eu acho que a maneira como os tradicionalistas apresentam Atanásio, ela é muito equivocada, mas além dela ser muito equivocada, porque na verdade eles se equivocam em vários âmbitos, né? Você pode falar disso até com muito mais propriedade do que eu. Historicamente, né, eles têm uma visão muito limitada da história da igreja. Mas no caso de Atanásio, isso aí me incomoda particularmente. Por quê? Primeiro, porque diz respeito à minha área específica de trabalho, que é o Egito do século IV, o Egito da Antiguidade Tardia. E segundo, porque acaba se tornando algo pessoal, né? Porque, como eu falei para você, eu sou um grande fã de Santo Atanásio. Né? Então, me incomoda particularmente. Mas, enfim, é isso. Perfeito, professor, muito bom. Então, nós já sabemos que nós estamos falando com uma pessoa de culhão, né? Uma pessoa que tem formação na área. Antes que alguns venham aí falar besteira, né? Porque que nosso perfil também é acompanhado pelos tradicionalistas, e não é pouco. A gente está blindado que não é qualquer pessoa que está falando, é um especialista na área. Isso é muito bom, que traz um pouco de seriedade também para essa discussão, porque eu, sinceramente, sendo humilde aqui, não sou especialista nessa área, então não saberia trazer todas as informações corretas, né? Então hoje eu vou estar aqui mais para aprender do que para falar, mais para entrevistar o nosso convidado. Antes de prosseguir, eu gostaria de pedir tanto para os meus seguidores
que sigam também o professor Júlio. E queria pedir também para os seguidores do professor Júlio seguir o meu perfil, tá? Tem historiador que não é red thread. Bom, para prosseguir, professor, para a primeira pergunta aqui, eu gostaria de usar uma introdução. Por que nós estamos falando de Santo Atanásio? O senhor poderia introduzir? Claro. O que acontece é o seguinte, existe uma atitude geral dos tradicionalistas, e, bom, eles não são o único grupo que faz isso, existem outros grupos de outros espectros, não só dentro não só religiosos, né, mas eles têm uma atitude anti-intelectual. De maneira geral, eles nutrem uma atitude anti-intelectual. Por que eles nutrem essa atitude? Eles têm um certo medo, um certo pavor, um certo receio de todo tipo de trabalho acadêmico. Por quê? Existem trabalhos acadêmicos, de fato, isso é verdade, não tem como negar isso, que existem historiadores, existem cientistas sociais que usam o trabalho acadêmico para falar mal da igreja, para atacar a igreja, para atacar o cristianismo, para atacar o catolicismo. Isso é um fato, isso é inegável, né? Só que o que acontece é que eles acabam partindo do princípio de que todo trabalho acadêmico, todo trabalho científico, está necessariamente contaminado com ideologias perversas. Eles acabam fazendo uma generalização. Então isso faz com que eles adotem uma atitude anti-intelectual. E tudo aquilo que para eles é feito com rigor acadêmico, com rigor científico, eles acabam rotulando de modernista, né? Então, eu já fui chamado de modernista, inclusive, né? Você também. Então, eles acabam recorrendo a trabalhos, a livros, a discursos que não têm rigor científico, né? Porque no final das contas eles não querem a verdade, eles querem narrativas que se adequem às suas expectativas. Então esse é o primeiro problema, né? Quando você vê o que os tradicionalistas falam sobre a história da igreja, você percebe que falta profundidade, você percebe que falta rigor acadêmico, tá? E não é diferente com o caso de Atanásio, né? Quando eles falam de Atanásio, fica claro o desconhecimento deles de história da igreja. Eles conhecem algumas coisas por alto, né? Acabam interpretando essas coisas como eles querem, certo? E, enfim, por falta desse rigor acadêmico ao qual eu me refiro. Então não é à toa, né, que o livro que se tornou referência para os tradicionalistas sobre Santo Atanásio do Brasil é o livro do Lucas Lancaster, né, que, com todo respeito, não quero parecer aqui pedante, não quero parecer aqui que eu estou querendo falar mal de alguém, estou fazendo apenas uma constatação, ok? O Lucas Lancaster não tem absolutamente nenhuma relevância acadêmica. Né? Isso é uma constatação, né? Mas se tornou a principal referência para se falar de Santo Atanásio da crise ariana entre os tradicionalistas, né? Toda vez que você toca no assunto com eles, eles aparecem citando o Lucas Lancaster. Mas, enfim, com todo respeito, repito, não é alguém que tenha uma relevância acadêmica, sequer é um historiador, né? Não estou falando nada, o que eu estou falando são informações públicas. Se você entrar no perfil dele do Instagram, ele se apresenta como mestre em direito, né? Ou seja, é da área jurídica, não é nem da área de história, né? A última vez que eu consultei o currículo Lattes dele, que não tem tanto tempo assim, para quem não sabe, o currículo Lattes é um currículo acadêmico, né, que é ligado à plataforma do CNPq. Né, todo pesquisador tem, né? O currículo Lattes dele foi atualizado pela última vez em 2021, né, e dizia que ele estava cursando história, mas não tinha nenhuma informação sobre uma conclusão do curso. Então é isso, né? Acaba se tornando, né, esse tipo. Por que ele não, estão perguntando aí, por que ele não tem relevância acadêmica como historiador? Porque ele não participa de congressos específicos da área, ele não publica artigos científicos, né? Por isso, quem tem relevância acadêmica é quem publica artigos científicos, né? Quem participa de congressos específicos com historiadores, né, da área, tá? Então ele não tem, né? Não é alguém que vai ser. Você não vai ver nenhum historiador de renome debatendo com o Lucas Lancaster, né? Enfim, mas eu não quero me ater a isso. Eu só estou falando aqui que acaba sendo isso que os tradicionalistas usam, certo? Então, quando você vê o que eles falam sobre Atanásio, você percebe que falta profundidade, que falta conhecimento, né, histórico da parte deles.
E eu até já falei isso no Instagram, né? No meu Instagram tem até um post sobre isso, já fiz uma sequência de histórias sobre isso, né? Porque o que acontece? Quando eles falam de Atanásio, eles gostam muito de equiparar Atanásio ao Lefebvre, certo? É o que eles procuram fazer, né? E dizer que da mesma forma que o Atanásio lutou, né, pela ortodoxia no século IV, o Lefebvre lutou pela ortodoxia atualmente no século XX. Mas quando você vê, existem dois aspectos básicos da atuação pastoral de Atanásio que são completamente contrários a tudo aquilo que o Lefebvre fez, né? Primeiro, Atanásio passou a vida dele inteirinha lutando a favor de um concílio e não contra um concílio, né? Então, olha, só isso já seria suficiente para desmistificar, destruir essa equiparação de Atanásio com Lefebvre. Lefebvre foi contra o Concílio Vaticano II. O Atanásio não foi contra nenhum concílio, muito pelo contrário. Ele gastou a vida dele pastoral todinha defendendo um concílio, certo? Então esse é o primeiro aspecto, que é muito óbvio, eu diria. Há um segundo aspecto, que esse aspecto é menos conhecido, né? E de fato, para conhecer esse aspecto, você precisa realmente mergulhar profundamente na história do cristianismo do século IV, na história do cristianismo do egípcio do século IV, né? Que foi toda a querela, a controvérsia entre Atanásio e Melécio de Licópolis, certo? Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Enfim, só respondendo algumas perguntas que eu estou vendo aí também, né? Então, toda essa questão da relevância acadêmica, eu não quero me ater muito a isso, né? Mas acho que outro ponto muito importante em relação a isso é o seguinte: o historiador, ele trabalha necessariamente com fontes primárias, certo? O historiador, ele só pode escrever, ele só pode falar algo inédito se ele trabalha com fontes primárias, porque senão ele vai estar só repetindo o que outros falaram. E para você conhecer as fontes primárias que tratam do contexto histórico e do contexto religioso do Egito do século IV, você precisa conhecer as línguas antigas. Você precisa conhecer grego, você tem que ter estudado grego, e você tem que ter estudado copta, né? Quem está entrando agora, o copta, repito, era a língua da antiguidade tardia, a língua nativa do Egito. Né? Inclusive, uma parte considerável da produção literária de Atanásio foi preservada em copta. Tá? E, até onde eu sei, o Lancaster não conhece essas línguas antigas. Tá? Pode ser que depois dessa live ele apareça por aí falando que conhece, citando uma ou outra palavra grega, não sei. Mas até onde eu sei, ele não conhece. Se eu estiver errado, né, me corrijam, tá bom? Então, enfim. E às vezes o pessoal fica até, o pessoal cai, até chega para mim, nossa, você sabe, você estudou grego, você estudou copta. Gente, isso não, é o básico. É a minha obrigação, eu sou um historiador, eu trabalho com as fontes, eu tenho que ter um conhecimento mínimo dessas línguas para poder trabalhar com essas fontes. Não estou fazendo nada demais. Eu, como estudante de direito, não lesse a Constituição, né? Exatamente. O estudante de direito que não conhece a Constituição. O criminalista que não conhece o Código Penal, entendeu? Então é isso, é o básico. O pessoal às vezes, nossa, Júlio, eu falei, gente, calma. É porque às vezes as pessoas estão acostumadas com algo tão ruim que quando vê alguém fazendo o básico se impressiona. Tá? Enfim, então, retornando, né? Desculpa esse pequeno parênteses. O primeiro aspecto, né, que já torna impossível uma equiparação entre Atanásio e Lefebvre é a questão do concílio. O Atanásio passou a vida inteira dele defendendo o concílio, não sendo contra o concílio. O segundo aspecto, que aí realmente os tradicionalistas geralmente eles mostram um certo desconhecimento, é a querela entre Atanásio e Melécio de Licópolis. Talvez a maioria de vocês, né, vocês que estão nos escutando agora, talvez vocês nunca tenham ouvido falar de Melécio de Licópolis. Você conhecia Melécio de Licópolis, Caio, antes de falar comigo? Sinceramente, eu não conhecia, professor. Pois é, muita gente não conhece Melécio de Licópolis. Perguntas mais para frente, eu peço não adentre profundamente agora, pode falar de forma geral, que a pergunta seguindo aquele script, certo. Não é de Atanásio, mas pode... Só Melécio, né? O Melécio, ele era um bispo do Egito, um bispo da cidade de Licópolis, certo? Que fez exatamente o que o Lefebvre fez. Ele ordenou bispos e sacerdotes
fora de sua jurisdição. E Atanásio passou a vida inteira combatendo Melécio. Melécio criou um cisma na igreja do Egito. Nós chamamos de cisma meliciano, por causa de Melécio. Né? Toda vez que eu falo isso, né, a palestra que eu dei aqui há alguns meses aí no Rio de Janeiro, né, no congresso sobre os 1700 anos do Concílio de Nicéia, toda vez que eu falava meliciano, o pessoal ria, né, porque lembrava de miliciano, mas não é miliciano, é meliciano. Tá? Então, o Melécio de Licópolis causou um cisma na igreja no Egito, exatamente por quê? Porque ele ordenou sacerdotes, né, à revelia. Tá? Então, ele fez exatamente aquilo que o Lefebvre fez. E o Atanásio não apoiou o Melécio, muito pelo contrário, ele passou a vida pastoral dele todinha lutando contra Melécio e os seus seguidores. Então, só esses dois aspectos já são suficientes para a gente desconstruir toda essa retórica falsa, tradicionalista, que procura equiparar Atanásio a Lefebvre. Muito interessante. Nossa, é de fato uma informação raríssima, caríssima aqui para os nossos telespectadores, que eu, inclusive, sendo honesto, não conhecia, tá? Essa questão de Melécio é uma novidade para mim também. Então, tá uma grande aula isso daqui. O professor citou aqui algumas coisas, né, sobre a comparação de Atanásio com Lefebvre e sobre a questão de Melécio, que nós vamos comentar de forma mais profunda daqui a pouco. Mas eu acho que a primeira pergunta, que é uma pergunta para a gente começar com tudo agora, que é algo que a maior parte dos nossos telespectadores talvez estejam se perguntando, né, que já mandaram para o senhor essa pergunta, já querendo antecipar, né, querendo expor. Apareceu lá na minha caixinha. Exato. Vamos entrar para a primeira pergunta, então, que, quem sabe, vai despertar os telespectadores a continuarem aqui até o final. Quem está assistindo, continue até o final. Santo Atanásio, professor, foi realmente excomungado? Qual foi o contexto dessa suposta excomunhão? Bom, então, os tradicionalistas gostam muito de falar desse episódio, né, que seria a suposta excomunhão de Atanásio, proferida pelo Papa Libério, no século IV, durante a controvérsia ariana, certo? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração para tratar dessa questão de maneira séria, de maneira científica, de maneira acadêmica, é o seguinte: nós temos que evitar anacronismos. Né? Para quem não sabe, o anacronismo é o grande vilão, né? É o grande inimigo do historiador. Né? O A é o prefixo A grego, né? Que é o prefixo de negação, e cronismo vem do deus Cronos, né? O deus do tempo. Então, o anacronismo é você tratar uma situação do passado com os seus olhos do presente. Né? É você tentar entender algo que aconteceu no passado, não com o olhar do passado, mas com o seu olhar de hoje. E quando os tradicionalistas tratam dessa questão, eles são extremamente anacrônicos. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso. Por quê? Porque hoje o peso político-eclesial de uma excomunhão é muito maior do que o peso político-eclesial de uma excomunhão antigamente. Né? Uma excomunhão, hoje é raríssimo a excomunhão. Você concorda comigo que hoje uma excomunhão é algo raro? É raríssimo que aconteça uma excomunhão. Tá? Por quê? Porque nós temos uma série de normas codificadas no direito canônico. As regras são muito claras. Né? Então, para chegar ao ponto de alguém ser excomungado, é algo realmente seríssimo. É algo seríssimo. Em outras épocas, no passado, quando você não tinha toda uma codificação do direito canônico, né, a excomunhão, era algo banal, acontecia era muito mais comum acontecer excomunhões. As excomunhões aconteciam à torta e à direita. Nós temos exemplos aí de pessoas que foram, no passado, que foram excomungadas 3, 4 vezes. Né? Então, o Henrique, vamos pegar um caso conhecido aqui, Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Na época da controvérsia das investiduras, ele foi excomungado 3 vezes. Né? Então, excomungava, retirava a excomunhão. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. O peso da excomunhão de Lefebvre é muito maior, do ponto de vista eclesial, do que qualquer excomunhão do passado. Tá claro isso? A gente não pode dizer que tem o mesmo peso. Essa é a primeira questão.
A segunda questão é o seguinte, né? Tem alguém falando da Madonna, né? A Madonna nunca foi excomungada, mas ela fica falando que já foi várias vezes excomungada, ela nunca foi excomungada, né? Então, hoje é raríssimo uma pessoa se excomungar uma vez, imagina várias, né? Então, o segundo ponto que nós temos que analisar é o seguinte: a situação do século IV era uma situação muito complicada para a igreja, né? Por quê? Porque as perseguições acabaram no início do século IV, mas a partir do momento em que o Império Romano passou a se interessar pela igreja, o Império Romano também passou a interferir nos assuntos da igreja, né? Começou a haver uma interferência dos imperadores nos assuntos eclesiásticos. O próprio Santo Atanásio, quem conhece um pouquinho da história de Santo Atanásio, ele foi exilado 5 vezes por 5 imperadores diferentes, né? Por quê? Porque os imperadores metiam o bedelho, né, nos assuntos eclesiásticos, certo? Então, a famosa excomunhão que foi proferida contra Atanásio pelo Papa Libério, ela tem que ser entendida nesse contexto. Por quê? Porque ela foi uma excomunhão forçada. O Papa Libério foi preso e foi exilado pelo imperador Constâncio II, ok? E o Papa Libério, ele foi obrigado a aprovar o afastamento de Atanásio, que tinha sido decidido por um sínodo, certo? E ele fez isso sob pressão política do imperador Constâncio II, inclusive porque a diocese de Roma estava sendo, né, então, entre aspas, governada por um antipapa na época, Félix, né? Então o Papa Libério só seria autorizado a retornar a Roma se aceitasse a excomunhão, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto para você, Caio, houve alguma interferência política na excomunhão de Lefebvre? De forma alguma. De forma alguma. Algum político, algum governante, algum chefe de Estado obrigou alguém a excomungar o Lefebvre? De forma alguma. Pelo contrário, né? O caso de Lefebvre foi um caso muito particular, porque o Papa, pelo cardeal Ratzinger na época, avisou Lefebvre: olha, não faça essas sagrações, ainda deu aviso prévio, não faça isso, você estará recaindo em cisma. Lefebvre, mesmo com aviso prévio, foi lá e fez. Aí veio a bula, a motu próprio Ecclesia Dei, confirmando canonicamente essas excomunhões. Então, foi tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Então você acha que dá para a gente equiparar uma situação com a outra, Caio? De forma alguma. E agora que você está falando, né, dessa questão da excomunhão forçada, a gente chega só existe uma única conclusão. O Papa, os atos administrativos do Papa não têm vínculo, não têm valor se forem forçados. Claro. Aliás, para ninguém Excomunhão nula. reclamar, aconteceu outras vezes na história isso, né? Vamos citar um exemplo aqui que eu lembro de cabeça, né? Napoleão, né, forçou o Papa da época a assinar um documento que fazia de Napoleão o senhor da igreja. Olha só. Tá? Enfim. Tá? Então, outra coisa, Caio, vamos lá. Vou perguntar, porque você sabe do Lefebvre mais do que eu. Eu sei de Atanásio. Eu estou aqui para falar de Atanásio. Tá? É interessante, né? Porque as próprias fontes primárias que falam do evento dizem claramente que o Libério foi obrigado, né? No caso Jerônimo, tá? E o próprio Atanásio, né? O próprio Atanásio fala que pega leve com o Papa porque eu sei que ele foi coagido, né? A docilidade, né, de muitas. Então, agora interessante porque isso daí é uma questão assim, digamos assim, tão irrelevante que ela sequer costuma ser tratada pelos manuais de história da igreja. Quando alguém fala disso, fala muito en passant, né? Fala muito assim, né? Biógrafos de Atanásio, quando você lê pequenas biografias do Atanásio, ninguém chega nem a tocar nesse assunto, né? Então, assim, agora, os tradicionalistas, eles pegam esse episódio, falseiam esse episódio e dão para esse episódio uma repercussão muito maior do que ele de fato teve, né? Tanto, bom, o próprio Atanásio, ele era muito amigo do Papa anterior, uns papas anteriores a Libério, que foi o Papa Júlio, né, meu xará, São Júlio, né, Júlio I, né? Um dos exílios de Atanásio, ele passou junto com o Papa Júlio, né, com o Papa São Júlio, tá? E depois, essa excomunhão foi esquecida. Ela foi tão inválida que ela foi esquecida e Atanásio passou os últimos anos do seu patriarcado em plena comunhão com Roma, com relações muito amigáveis com Roma, né? Depois do último exílio dele,
que durou só 4 meses, né? Porque o povo aclamou a sua volta, né? O povo exigiu sua volta, o imperador teve que aceitar a sua volta. Ele passou os últimos anos do seu patriarcado em completa harmonia com Roma, tá? Então, aconteceu isso, Caio, com Lefebvre? A excomunhão dele foi retirada antes dele morrer? Não, de forma alguma. Não, né, Caio? Não, estou perguntando que quem entende de Lefebvre é você. E deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que foi a relação do Lefebvre com Roma depois da excomunhão? Ela foi amigável? Foi completamente insubordinada, né? Né? Inclusive, Então dá, Caio, pra gente equiparar Atanásio com Lefebvre? Não dá, né? inclusive Lefebvre chegou a duvidar da validade do pontificado de Paulo VI. Ele dá uma entrevista onde ele pergunta, né? Será que nós podemos considerar Paulo VI de fato um papa válido? E uma coisa que as pessoas comentam aí, né, sobre a retirar as excomunhões, que é uma coisa que eu acho vale a gente pontuar aqui também, quando Bento XVI ele retira as excomunhões dos 4 bispos sagrados por Lefebvre, ele diz exatamente essas palavras aqui, ó. O levantamento das excomunhões tem a mesma finalidade que a pena. Ou seja, ele não tirou as excomunhões porque ele estava dizendo que o Papa João Paulo II errou. Não. O Papa João Paulo II estava certíssimo. Mas, como um ato de misericórdia, nós vamos levantar as excomunhões para que eles retornem à plena comunhão. O que não aconteceu, né? Então é isso, né? Eu acho que não dá para equiparar uma situação a outra, né? Primeiro, então você tem uma série... Repito, recapitulando. O peso de uma excomunhão hoje é muito maior do que o peso de uma excomunhão no passado. Segundo, a excomunhão de Atanásio, né, ela foi forçada. O Papa foi coagido pelo imperador. Né? Isso não aconteceu com Lefebvre. Terceiro, tanto ela foi coagida, inválida, né, que o Atanásio terminou a sua vida, né, os últimos anos do seu patriarcado, em plena comunhão com Roma, em uma relação amigável com Roma, né, o que não aconteceu com Lefebvre. São histórias completamente antagônicas, né? Claro, claro. Uma excomunhão completamente inválida por ser forçada. De outra, excomunhão que teve aviso prévio. Né? Isso. De um lado, um santo que morreu sua vida em comunhão com a igreja. Terminou sua vida em comunhão com a igreja. De outro, um bispo que terminou a sua vida, infelizmente, excomungado e, de certa forma, até blasfemando contra a autoridade do Papa, né? Dizendo que Roma perdeu a fé, Roma se apostatou, o Papa é o modernista, o Papa é o inimigo da tradição, o Papa... Ele diz essas palavras de Paulo VI, o Papa colabora para a destruição da igreja. Então veja que são duas histórias completamente distintas, com narrativas diferentes e com fins diferentes, né? Exatamente, exatamente. Começo, meio e fim, é tudo diferente. Perfeito, professor. Então, sobre a comunhão de Atanásio, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não. Matou, né, de vez essa questão. Aqui, só para falar para a galera aí, ó, tem aqui embaixo, pelo menos está aparecendo aqui para mim embaixo, tem uma bolinha assim, né, como se fosse um pensamento e um ponto de interrogação. Não sei se o professor aparece aí também. Ali é um lugar para se colocar as perguntas. Para vocês não ficarem colocando pergunta no comentário, ficar atropelando uma pergunta do outro, coloca as perguntas nessa repartição que eu consigo acessar aqui e jogar aqui na tela para a gente responder. Então, quem quiser, colocando as perguntas ao longo da live, tá? Alguém fez uma pergunta interessante aí, forçar a excomunhão do patriarca de Alexandria, forçar o bispo de Roma, não seria uma evidência da supremacia do Papa? Sim, mas esse é assunto para outro dia. Combinado? Isso aí, muito bom. Então, acho que, né, ficou claro aqui para os nossos seguidores que comparar a excomunhão de Lefebvre com a excomunhão de Atanásio não existe, né? Não tem justificativa. Os tradicionalistas eles precisam dessas narrativas, né? Porque como eles não conseguem mostrar que a vida de Lefebvre e a vida de um santo tiveram as mesmas virtudes, que infelizmente não teve, tem que pelo menos tentar fazer um paralelo, né, exterior dos atos desses santos, e enfim. Mas está aqui já desmontado esse argumento. Bom, aqui a gente já vai entrar então para um lado bem interessante, que o senhor já falou um pouquinho, é uma consequência do que nós estamos falando aqui também,
que a pergunta é a seguinte: podemos comparar a excomunhão de Atanásio com a de Lefebvre? Acho que já foi até respondido, né? Qual a diferença? Uhum. Já foi até respondido, mas se eu quiser pincelar alguma coisa. Não, acho que é isso, né? A gente comparar, a gente pode, né? Da mesma maneira que eu posso comparar uma banana com um caminhão. Mas assim, a gente não pode equiparar, né? Isso aí não tem como. Eu acho que tudo que foi dito aqui agora, nesses últimos minutos, mostra que são situações muito diferentes. A única coisa que tem em comum é a palavra excomunhão no meio. Mas, né? Perfeito. Então a pergunta 1 e a pergunta 2 já foram respondidas. Vamos para a pergunta 3. Bom, professor, o Papa Libério realmente caiu na heresia? Qual era a relação de Santo Atanásio com Libério, resistência ou obediência? Porque é aquela história, né? Que ele aderiu, se não me engano, a uma tese semi-ariana, né? E a relação dos dois também, depois, antes, durante essa suposta excomunhão aí, como era essa relação, né? O senhor já até falou um pouco Eu também. já dei uma pincelada, né? Então, a questão é a seguinte, o Papa Libério ele é acusado de ter assinado uma confissão de fé semi-ariana, não era ariana, né? Então, na verdade, era semi-ariana talvez seja até um pouco de exagero. Era uma espécie de confissão de fé de consenso, né? Tentando, digamos, conciliar. Ambígua, né? Exatamente, era uma confissão de fé ambígua, né? E, bom, se vocês duvidam de mim, repito, é algo tão banal que você pega o Daniel Hobbes, ele praticamente nem fala do assunto, porque é algo realmente muito assim, né, que não tem tanta importância, né? São os tradicionalistas que dão uma amplitude muito maior do que a realidade para isso, tá? Mas ele foi coagido, na verdade, foi o mesmo ato, né? A coação do imperador Constâncio II era para que ele assinasse essa profissão de fé de consenso e aprovasse a deposição de Atanásio, certo? Então foi o mesmo ato, né? Ambos foram obrigados, né? Ele foi coagido a fazer as duas coisas pelo imperador. Hoje, né, é consenso praticamente entre os historiadores que foi isso que aconteceu, porque as fontes falam, as fontes que trazem o evento falam disso, tá? E, inclusive, o Papa Pio IX, né, para não ter problema, para ninguém reclamar, tá? Para ficar bom para todo mundo, Caio, tá? Não foi Francisco, não foi Bento XVI, não foi João Paulo II, não foi Paulo VI, não foi João XXIII, foi Pio IX. Tá bom para você, Pio IX? Foi Pio IX. O Pio IX isentou o Libério de qualquer responsabilidade nesse episódio, porque ele foi coagido, ele não estava agindo, né? Tá? Então, é O isso. Papa dos sílabos, né? Que os É. tradicionalistas adoram. Tá bom, então, para não ter problema com ninguém, tá? Muito bom. E parece que o próprio Atanásio, não sei se o Atanásio chegou a defender o Papa nesse sentido. Não sei se o senhor chegou a pincelar isso. Ele não chegou eu não sei se ele chegou a defender propriamente, mas ele falou que ele sabia que ele tinha sido coagido, né? Então, ele fala meio que isso em própria defesa. Fala, olha, não vale porque todo mundo sabe que ele foi obrigado, né? Ele fala isso, então. E outra coisa também, né, como a gente falou, Uhum. se um documento é ambíguo, ele tem duas interpretações. Sim, Ele exatamente. É uma espécie de profissão de fé de consenso, como eu falei. Ele é ambíguo. Ele estava tentando ficar em cima do muro, tentando reconciliar as duas partes, né? É A gente isso. faz a comparação com que o Papa. Agora me fugiu a memória do nome dele, mas aquele Papa que falou sobre o monotelismo, que depois teve um concílio ecumênico que fez o anátema. Acho que é o Papa Sérgio. Agora eu Honório. não lembro também. Mas já é posterior, né? Já é depois da. Sérgio, No início da Idade Média, né? Acho que é século VII, VIII. Sérgio foi patriarca de Constantinopla, que defendeu Isso. a heresia, né? Eu tenho um destaque sobre isso também, depois vocês dão uma olhada lá. Isso, e aí Honório ele vai falar sobre as duas vontades de Cristo e ele é ortodoxo ali. Só que Uhum. ele está falando de uma outra coisa que não tem a ver com dogma. Ele estava defendendo ali que Cristo não tem duas vontades conflitantes entre si. Que a vontade divina e a vontade humana não estão em oposição na pessoa de Cristo. Então, por isso, ele teria uma única vontade, ou seja, uma vontade de fazer o que Deus quer que ele faça, a vontade direcionada à vontade de Deus seria uma única finalidade da vontade de Cristo, né? E aí, só que é ambíguo. Aquilo que ele falou não era, olha, vamos definir aqui as duas vontades, vamos condenar o monoteísmo. Não. Ele meio que usou uns termos
que ele estava falando sobre a doutrina verdadeira, porém, ao mesmo tempo, dava para interpretar de forma errada, como o monotelismo queria. Só que a intenção do Papa Honório não era errada. Tanto é que o próximo Papa, o João alguma coisa, fez uma apologia ao Papa Honório, falando, olha, ele usou termos ambíguos, mas o que ele queria dizer não era a favor do monotelismo, não era a favor da heresia, né? Então, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é isso. O Papa ter assinado um documento que pode ser interpretado de forma ambígua, ou seja, tanto correta como incorreta, deve-se levar em consideração também o pensamento do próprio Papa. O que o Papa defendeu antes e depois de ter assinado. Isso, e como eu falei, ele foi coagido, ele foi obrigado. Né? Exatamente. Então, é aquilo, né? Interpretar sempre aquilo que o Papa fala no geral, e levando em consideração a sua boa vontade também. Mas o ato administrativo em si é nulo, né? Porque ele foi coagido. Bom, além disso, né? A relação de Honório de Atanásio e Libério, como era essa relação? O senhor falou alguma coisa sobre isso? Não, o Atanásio, ele meio que isenta, né, o Libério, porque ele fala, olha, eu sei que ele foi coagido, ele fala também como se, em defesa dele, né, fala, não valeu, galera, não tá valendo, né, a gente sabe. E assim, com o Libério, eu acho que ele não teve mais relação, mas depois, né, os papas posteriores, ele teve boa relação, como eu falei, ele terminou a vida dele, ele terminou o patriarcado dele, os últimos anos como patriarca, em comunhão com Roma, e com boas relações com Roma. Então não tinha esse negócio de resistir ao Papa. Não. Não tinha essa história. Então, ótimo. Vamos para o próximo tema aqui, então. Já tem algumas perguntas aqui na caixinha. Novamente, eu quero falar para quem entrou agora. Tem uma caixinha com um ponto de interrogação aqui embaixo. É só clicar nela e colocar a sua pergunta que nós vamos responder já no final dessa live, tá bom? Bom, o professor, olha só. A seguinte pergunta agora, ó. Santo Atanásio realmente sagrou bispos sem o mandato do Papa da mesma forma que fez Lefebvre? Porque os tradicionalistas começaram a levantar aí, supostamente nos últimos dias, uma história de que Atanásio teria sagrado bispos igual Lefebvre, sem jurisdição, né, e usando isso para justificar o erro de Dom Lefebvre. Como que é essa história aí? Adoro. Essa é a minha parte predileta. Eu estava esperando por isso, né? Enfim. Primeiro, a gente tem que... Vamos voltar um pouquinho e vamos entender como começou a treta do Melécio com o Patriarcado de Alexandria. Como começou o cisma meliciano. Então, para isso, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de história da igreja do século IV. Né? No ano 303, começou a perseguição do imperador Diocleciano, que muito provavelmente foi a perseguição mais significativa da história do cristianismo. E durante essa perseguição, tanto Melécio quanto Pedro, que na época era o patriarca de Alexandria, foram presos. E eles ficaram na mesma cela. Ok? Então, vamos lá. Caio, eu sou historiador. Aquilo que eu falo, eu tenho que apoiar em fontes primárias. Tá? Eu não saio falando coisa, não. Aqui, o historiador profissional, ele se apoia em fontes primárias. Então, essa história nos é contada por Epifânio de Salamina, na sua obra mais famosa, Panarion. Tá bom? Então, eu posso até dar a referência exata para vocês aqui, porque eu gosto muito de dar a referência exata das coisas, tá? Panarion, cadê? Vou achar aqui, peraí. Panarion, livro 2, 68.3. Quem tiver duvidando de mim, vai lá e confere. Panarion, livro 2, 68.3. Ele conta que enquanto eles estavam na cela, Pedro, patriarca de Alexandria, e Melécio, bispo de Nicópolis, começou uma discussão sobre a readmissão dos lapsi. O que são os lapsi? Os lapsi eram, o termo latim, né, eram aqueles que apostatavam, aqueles que diante da perseguição renegavam a fé, para não morrer, para não serem torturados, etc. Então eles falaram, eles pensaram, uma hora essa perseguição vai acabar, e vai acontecer que nem aconteceu na perseguição anterior, a perseguição de Décio, no imperador Décio. O pessoal que apostatou vai querer voltar para a igreja. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai recebê-los de volta? Se a gente vai recebê-los de volta, como que a gente vai receber? O Pedro, patriarca de Alexandria,
ele era um pouco mais indulgente. Ele falou, nós vamos recebê-los de volta, né? Tudo bem, erraram. Já o Melécio, ele era a favor de que a readmissão só fosse feita mediante severíssimas penitências públicas. Né? Que o lápis só poderia ser readmitido na igreja se ele fizesse severíssimas penitências públicas. Então, aí começou a desavença entre Melécio e Pedro, né, o representante do Patriarcado de Alexandria. Certo? Depois, mais tarde na perseguição, o Pedro continuou preso, ele acabou sendo martirizado depois, Pedro, o patriarca de Alexandria, e o Melécio não, o Melécio foi solto. E aí o Melécio aproveitou-se da prisão do Pedro, do fato do Pedro estar ausente da sua cátedra, né, de patriarca de Alexandria, e excomungou pessoas dentro da diocese do Pedro. Né? Ou seja, ele furou a jurisdição dele. Além disso, mais uma vez, quem conta isso é Epifânio de Salamina, no Panário, tá bom? Ele saiu pelo Egito ordenando bispos e sacerdotes fora da sua jurisdição. Qual era a jurisdição de Melécio? Licópolis. Ele era bispo de Licópolis. Ele só tinha jurisdição na cidade de Licópolis. Ele saiu ordenando fora de Licópolis a revelia do Patriarcado de Alexandria. E foi aí que iniciou-se o chamado cisma meliciano. Né? Os melicianos, eles formaram uma igreja paralela. Olha só, Caio, o cara fez exatamente o que o Lefebvre fez. Ele formou uma igreja paralela. Então, eles se chamavam a si mesmos de Igreja dos Mártires. Olha. Em oposição à Igreja Católica. Então, olha só, não estou inventando os termos, tá, Caio? Não, debaixo do sol, né? Não estou inventando os termos. Os termos são trazidos pelo Epifânio de Salamina, tá? Então, ele formou uma verdadeira hierarquia paralela com padres, bispos, mosteiros, existiam mosteiros melicianos, tá? Ele formou uma verdadeira igreja paralela, ele formou um verdadeiro cisma, tá? Então, esse é o chamado cisma meliciano. E Atanásio passou a sua vida inteira pastoral lutando contra Melécio e contra o cisma meliciano. Tá? E aí, né, aparece aí o argumento dos tradicionalistas. Veja bem, em momentos difíceis, né, as pessoas retas, elas acabam fazendo coisas que estão mais ou menos fora da regra. O próprio Atanásio ordenou fora de Alexandria. É verdade que Atanásio ordenou fora de Alexandria? É verdade. Só qual é o problema? Qual o problema desse argumento? O problema desse argumento, e aí quando quando os tradicionalistas usam esse argumento, tá? Eles demonstram mais uma vez que eles não conhecem a história da igreja, que falta profundidade no conhecimento deles da história da igreja. O patriarca de Alexandria, ele não era bispo de Alexandria, ele era patriarca de Alexandria. A jurisdição dele era todo o Egito. Ele era o patriarca do país, do Egito. A jurisdição dele não se limitava a Alexandria. Então, quando o patriarca de Alexandria, fosse ele Atanásio, fosse ele um antecessor de Atanásio, fosse ele um sucessor de Atanásio, a jurisdição dele era todo o Egito. Tá? Caio, você pode agora só acreditar em mim, ou você pode pedir que eu prove o que eu estou falando. Vamos provar então, vamos provar. Vamos provar. Fonte primária. Reclamar. Fonte documental. Para não ficar chato e a gente ficar se delongando aqui, eu tenho post sobre, como é que fala? Destaque sobre isso, tá? Acabei de escrever um artigo que vai ser publicado aí, né, sobre os 1700 anos do Concílio de Nicéia, quem quiser conferir depois, mas eu vou citar 3 fontes documentais do século IV que atestam que a jurisdição do patriarca de Alexandria ia muito além dos limites da cidade de Alexandria. Que a jurisdição do patriarca de Alexandria se aplicava a todo o Egito. E é por isso que a gente não pode dizer que Atanásio saiu da sua jurisdição quando ele ordenou fora de Alexandria. Então vamos lá. A primeira fonte documental que eu quero mostrar para vocês é a vida de Pacômio.
Não sei se você já ouviu falar de São Pacômio. São Pacômio é tido como o fundador do monasticismo cenobita, né? Os monges que vivem em mosteiros. A vida de São Pacômio, que é do século IV, foi preservada em copta, a língua do Egito na Antiguidade Tardia. Então, né, o cara que quer estudar isso, ele precisa, né, ter um mínimo de conhecimento de copta. Tá bom? O parágrafo 28 da vida de Pacômio, da vida boarídica de Pacômio, né, preservada especificamente nesse dialeto boarídico, relata nada mais, nada menos que uma visita pastoral de Atanásio aos monges da região da Tebaída. A Tebaída é a região lá no sul do Egito, onde fica a cidade de Tebas. Tá? Então, a Tebaída fica distante cerca de 800 quilômetros de Alexandria. Atanásio fez uma visita pastoral 800 quilômetros ao sul de Alexandria. Por que ele fez essa visita pastoral? Porque a jurisdição dele englobava todo o Egito. Tá? Segunda fonte. Aquilo que nós chamamos de cartas festivas e pastorais. Todo ano, o patriarca de Alexandria, ele escrevia uma carta na qual ele definia as datas litúrgicas, as festas litúrgicas que seriam celebradas em todo o Egito. E ele aproveitava essa carta para fazer uma catequese, né? Falar de algum assunto doutrinal. Atanásio escreveu essa carta várias vezes, enquanto ele esteve à frente, né, do patriarcado de Alexandria. Agora, o que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba o seguinte: ele está escrevendo uma carta que se destina a todo o Egito. Quem está definindo o calendário litúrgico do Egito é quem? O patriarca de Alexandria. A carta dele era escrita em grego, né? O patriarca de Alexandria é uma cidade altamente helenizada, altamente influenciada pelo grego, então ele escrevia em grego. Essa carta era traduzida para o copta, que era a língua nativa do Egito, e era enviada para todos os recantos do país. Então, olha só, o patriarca de Alexandria tinha tanta jurisdição sobre todo o país que a carta que ele escrevia ia para todos os cantos do país, e era a carta dele que definia o calendário litúrgico do país. Né? Então, ele tinha jurisdição sobre todo o Egito. E a terceira fonte, que é muito interessante também, né? E aí, como eu falei, os tradicionalistas nem sonham que isso existe, né? Tá? É a chamada Carta do Bispo Amon. Amon, ele foi um monge no sul do Egito, no século IV, tá? E depois ele foi sagrado bispo na região da Nítria, que é um deserto que fica também fora dos limites de Alexandria, tá? E nessa carta, a carta do bispo Amon é uma resposta ao patriarca de Alexandria. O patriarca de Alexandria, provavelmente o patriarca Teodósio, no final do século IV, o patriarca de Alexandria escreveu uma carta para Amon, e o Amon respondeu a carta para o Teodósio. Nessa carta fica clara a submissão do bispo Amon ao patriarca de Alexandria. Então veja bem, essa carta é muito significativa. Por quê? Porque nós não estamos falando de monges, nós não estamos falando de fiéis comuns, leigos, nós estamos falando de um bispo. Um bispo que claramente se coloca sob uma situação de submissão ao patriarca de Alexandria. Fica claro que existe uma hierarquia e que o patriarca de Alexandria é mais importante que ele. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa carta, o Amon chama o patriarca de Alexandria de sua santidade. Tá? No prólogo, parágrafo 1, olha só, referência completa, quem quiser conferir. A palavra grega que ele usa é ziotetos, sua santidade. Tá? Nessa mesma carta, o Amon se refere a Atanásio, que já tinha morrido, ele está escrevendo um dos sucessores do Atanásio, né, Teodósio, ele se refere ao Atanásio, e ele chama o Atanásio de abençoado Papa Atanásio. Em grego, Macário Papa Atanásio. Tá? Então, por que ele está... Né? A expressão Papa, né, é uma expressão que é usada pelos patriarcas do Egito, né, desde muitos séculos, né, vem do grego pai,
né? Inclusive, o Bento XVI, quando o último patriarca copta foi eleito, né, o último patriarca copta ortodoxo, Tuadros II, ele enviou uma carta de saudação chamando o patriarca Tuadros II de Papa, né? Então é tradicional que eles chamam aos patriarcas de Alexandria de Papa. Não quer dizer que ele está acima ou igual ao bispo de Roma, né? Era só uma maneira de se referir a ele. Mas, enfim, essa carta deixa clara a situação do patriarca de Alexandria, né? Então a gente não pode dizer que Atanásio, ele, digamos assim, ele saiu da sua jurisdição, porque a jurisdição dele era todo o Egito. Ele teria saído da jurisdição dele se ele tivesse ordenado alguém na Itália, se ele tivesse ordenado alguém na Palestina, se ele tivesse ordenado alguém na França, né? No Egito, ele era a autoridade eclesiástica mor, né? E essas fontes nos atestam isso muito claramente, tá? Então, mais uma vez, não dá para a gente equiparar o que o Atanásio fez com o que o Lefebvre fez. Dá para a gente equiparar o quê? Dá para a gente equiparar o que o Melécio fez com o que o Lefebvre fez. Tá? Então, da ópera, professor, que Atanásio não ordenou sua jurisdição, é isso? Não. A jurisdição dele era todo o Egito. É isso. Perfeito, perfeito. Né? E todas essas fontes que eu acabei de citar são para mostrar, para comprovar que a jurisdição do patriarca de Alexandria era todo o Egito. Muito interessante, olha que sensacional. A gente, de fato, está aprendendo aqui muitas maravilhas, e até fizeram um comentário aí, né? Até estamos aprendendo até o significado de Macário, né? Também não sabia que Macário significava abençoado. E muito interessante isso. Então, toda essa narrativa que os tradicionalistas criam de que Atanásio teria ordenado fora da sua jurisdição, historicamente cai por terra, né? Cai por terra, cai por terra. Né? É muito interessante e, ao mesmo tempo, é lamentável, professor, que a gente veja essas teorias sendo levantadas por padres, por teólogos, por pessoas de renome no meio tradicionalista, né? A gente não sabe se isso é uma falta de informação, se eles ouviram isso e reproduziram uma confiança cega, né? Ou se isso é, de fato, arquitetado para enganar. Eu prefiro acreditar que é a primeira opção. Eu também prefiro acreditar que seja a primeira opção. Só que isso já é problemático, né? Porque quando a gente fala da vida intelectual, quem trabalha com vida intelectual tem o dever moral de saber que aquilo que ele está passando para frente é verdadeiro ou não, né? Agora, a partir do momento em que a gente apresenta a verdade e a pessoa tem contato com a verdade, tem capacidade de... Repito, eu estou apresentando as fontes aqui. Quem quiser conferir, eu dei todas as fontes. De tudo que eu falei, estão aqui as fontes. Vou repetir. Cartas festivas, Vida Boarítica de Pacômio, Carta do Bispo Amon. Aí a pessoa tem acesso, a pessoa tem a possibilidade de procurar. Se ela não procura, e se ela procura e continua no erro, aí a gente já pode partir para a sua segunda opção, né? Olha, realmente eu quero saber se algum tradicionalista vai ousar fazer uma resposta à nossa live aqui, tá? E aí, Caio, deixa eu, só para completar, né, nessa questão das fontes, repito, é minha obrigação. Eu, como historiador, eu tenho que conhecer as fontes primárias, né? Eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que ter estudado as línguas antigas, né? Então, nós temos também um conjunto de papiros que atestam, tá? Além do próprio, falei mais cedo, né, do Panário, do Epifânio, nós temos um conjunto de papiros que atestam, primeiro, a excomunhão do próprio Melécio, né, proferida pelo Pedro de Alexandria, tá? E uma carta de um bispo ao patriarca de Alexandria reclamando que o Melécio ordenou gente na diocese dele. Falou, o Melécio apareceu aqui na minha diocese e ordenou gente na minha diocese. Ele não tem o poder para fazer isso. Tá? Essas cartas, esses papiros foram editados na década de 70 pelo historiador Harold Bell, né? Para quem quiser conferir. Tá bom? Isso é muito interessante porque isso só prova que as heresias e os cismas nunca são novidades, né? Não. Quando a gente olha o protestantismo, por exemplo, a gente vê o protestantismo hoje resgatando muitas heresias do passado, né? Como o arianismo, como o nestorianismo, entre outras coisas. E quando a gente vê os cismas, eu já fiz um panorama dos cismas ao longo da história da igreja, e é sempre a mesma narrativa.
Roma se apostatou, a igreja se desviou, eu preciso salvá-la. Eu sou o escolhido de Deus que vou salvar toda a igreja do mundo inteiro. Então, é um messianismo, né? Como diria o padre José Eduardo, em torno da figura de Dom Marcelo Lefebvre, existe um messianismo, né? Tanto é que um tempo atrás eu publiquei aqui no meu perfil, já chamavam Lefebvre de Santo Atanásio, né? Esse aí todo mundo conhece. Depois começaram a chamar de Santa Joana d'Arc, fazer uma comparação entre ele e Santa Joana d'Arc. Talvez isso dê uma outra live, né? Talvez, quem sabe, a gente faça uma live sobre Santa Joana d'Arc. Agora, a terceira e mais absurda que eu vi, que eu acho que não tem nem como fazer live, porque é tão absurda, é comparar Lefebvre com São Miguel Arcanjo. Não sei se o senhor já viu isso. Eu vi no seu perfil, para mim foi novidade. Eu fiquei assustado. Isso deve ser brincadeira, deve ser piada. Mas vindo do perfil que veio, eu tenho certeza que não foi, até porque eles reafirmaram isso depois. Então, daqui a pouco, o Lefebvre é o nosso Senhor Jesus Cristo 2.0. É o Messias. Né? Então, é muito interessante que esse messianismo em torno de pessoas em cismas, heresias, né? Toda igreja está errada, só aquele grupo está certo. É algo muito recorrente mesmo, muito interessante. A última pergunta aqui, aí eu vi quer falar sobre isso, se tem mais coisa para falar, que é sobre a atitude de Atanásio diante dessa comunhão de Melécio, né? Comunhão que ele levou, não foi? E dessa ordenação, né, que Melécio fez sem jurisdição. Como que Santo Atanásio reagiu? Então, Eles falam sobre isso. o Melécio, ele causou um verdadeiro cisma, né, na igreja do Egito, e o Atanásio passou a vida pastoral dele todinha combatendo esse cisma meliciano, né? Então, Atanásio, ele realmente, desculpa a palavra, ele demonizava Melécio e seus seguidores, tá? Nós temos, mais uma vez, vários relatos, vida e conduta de Santo Antão. Na Vida e Conduta de Santo Antão, que foi escrita por Santo Atanásio, não sei se vocês já ouviram falar da Vida e Conduta de Santo Antão. Santo Antão é tido como o pai dos monges, né? O primeiro monge, né? Enfim, a biografia dele foi escrita por Santo Atanásio. E Santo Atanásio coloca na boca de Santo Antão, né? Faz questão de relatar isso, uma condenação dos melicianos, né? Antão falando que os melicianos estão errados, né? Em outros momentos, nas suas próprias cartas pastorais, né, e festivas, tá? Atanásio faz uma série de acusações aos milicianos, né? Então ele fala, por exemplo, que os milicianos eles roubavam corpos de mártires e transferiam os corpos de mártires para outras localidades, para nessas outras localidades construírem santuários em honra desses mártires, né? Então, Atanásio condena esse tipo de prática, tá? Então, basicamente, os melicianos foram, junto com os arianos e com os semi-arianos, os melicianos foram os grandes inimigos de Atanásio. Eu diria que no contexto interno, né, ali no contexto doméstico da Igreja do Egito, os melicianos foram até mais inimigos de Atanásio do que os próprios arianos, porque o arianismo foi algo que se espalhou por todo o universo cristão, né? O meliciano era algo do Egito. Então, assim, digamos assim, era algo que estava acontecendo no quintal do Atanásio, né? O Atanásio precisava resolver aquilo sozinho, tá? Então, a atitude de Atanásio em relação a Melécio e a relação ao cisma que o Melécio provocou em relação aos melicianos, aos seguidores do Melécio, era uma atitude bastante hostil. Não faltaram condenações de Atanásio, não faltaram repreensões de Atanásio em relação ao Melécio. Não faltaram. Tá? Então, como eu disse, o Atanásio condenou exatamente o que Lefebvre fez, né? Ordenar fora da sua jurisdição e, com isso, criar um cisma. Tá? Então, Atanásio jamais elogiou Melécio, muito pelo contrário, né? Repito, o grande inimigo doméstico de Atanásio foi o Melécio. Tá? É isso. Muito bom. Nossa, que live maravilhosa. Muito obrigado, professor. Foram informações extraordinárias. Eu aprendi muito. Essa live vai dar uns ótimos cortes. Que bom. Vamos publicar em conjunto, se Deus quiser. E antes de ler as perguntas que a galera depositou aqui na caixinha, eu vou responder.
gostaria de fazer mais um pedido para que os seguidores do professor sigam o meu perfil e os meus seguidores sigam o perfil do professor. Nós temos mais ou menos a mesma quantidade de seguidores e são dois perfis que trabalham em temas distintos, mas em temas muito importantes, né? E que dentro desse tema de atanásio a gente entra em consenso também nas nossas perspectivas de continuismo, de historiador, né? E estamos unindo o nosso apostolado aqui para trazer uma informação verdadeira, segura, fundamentada, documentada, que talvez você não viu em nenhum outro lugar. Então, só por isso eu acredito que nós dois merecemos a sua atenção aí e que você siga o nosso perfil, nos ajude nesse apostolado. Vamos para as perguntas. Bom, ele botou aqui falar mais sobre Melécio, né? Mas o professor acabou de falar, isso aqui foi uma pergunta um pouco mais antiga, né? O professor acabou de falar, então vamos para a próxima. É verdade que grande parte dos bispos aderiram ao arianismo ou semi-arianismo? A gente não tem números exatos, né? Mas num determinado momento, sim, muitos bispos aderiram, principalmente ao semi-arianismo, né? Mas o que a gente tem que também relativizar um pouco essa informação, porque era muito comum, como aconteceu com o próprio Atanásio, né? Que os bispos fossem depostos pela autoridade imperial e alguém fosse instalado de maneira artificial no lugar dele, né? Então, assim, o que acontece é que um imperador que era semi-ariano, ele ia tentar depor, né, à força todos os bispos pró-Niceia e colocando no lugar semi-arianos, né? Então, por isso que essa informação ela tem que ser um pouco relativizada, tá ok? É muito interessante porque isso só prova sobre a naturalidade da igreja, né? Mesmo Sim. com tantas intervenções, o concílio ecumênico não aprovou a heresia ariana. Não. E aí o tradicionalista ele acha que no nosso tempo, que a igreja tem muito mais liberdade perante o Estado, né? O concílio Vaticano II teve influência tão grande da maçonaria, etc., que corrompeu a sua doutrina. Pois Então, é. você vê que na nossa época é mais favorável Exatamente. que a doutrina Na foi verdade, nenhuma autoridade política se interessa por isso hoje, né? exatamente. Então, a Então, igreja nunca. A verdade é que a igreja nunca foi tão livre. exatamente. Então é uma falta de fé muito grande dessa galera. É. Vamos ver aqui o próximo. A próxima pergunta. Da mesma pessoa. A história eclesiástica de Eusébio é uma boa fonte histórica? Olha, de maneira geral, sim. Não tem muito a ver com a nossa live, né? Mas eu diria que é uma obra que sim, é uma boa fonte histórica. A gente tem que sempre que se perguntar, né, quais são as intenções dele. Ele era muito pró-Constantino, né? O Eusébio de Cesareia era fãzão do Constantino, né? Mas, de maneira geral, a obra traz informações credíveis, eu diria que sim. Próxima pergunta. E a recepção da igreja dos milesianos? E como eles entraram em comunhão com Roma novamente? Eles não entraram em comunhão com Roma novamente, tá? Eles não entraram em comunhão com ninguém. O que aconteceu é que com o tempo eles foram desaparecendo, eles foram definhando e desapareceram, né? Então acho que Uma a heresia, grande... né? Exatamente. Eu acho que... Muito bem, exatamente. Eu acho que assim, que o grande... se você, não sei se você lembra que eu falei lá no início que o que provocou a dissidência, a discordância inicial entre Melécio e o patriarcado de Alexandria foi a questão da readmissão dos lápis, né? Sim. Com o tempo, todo mundo que tinha apostatado morreu. Olha só. Então, deixou de ser uma questão importante, né? Então, o cisma meliciano ele foi aos poucos desaparecendo de maneira gradual, né? Já no século V, no século VI, a gente não ouve mais falar em melicianos, né? Então, acabou que desapareceu. É O que cisma se definhou naturalmente, digamos assim. eu falo para a galera de vez em quando é o seguinte: muita gente se surpreende. Nossa, a fraternidade, o tradicionalismo está crescendo muito. Eu falo, gente, quem conhece de história da igreja sabe que no início as seitas, as heresias, os cismas crescem e tem adepto, né? Tem aquela explosão, né? Mas depois eles vão minguando, 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 minguando até desaparecer.
Sim, como você falou, todas as heresias desapareceram, né? Todas. E o Uhum. protestantismo é um exemplo disso, né? Só que a gente tem que ver isso a longo prazo. Por exemplo, o luteranismo. O luteranismo hoje, dentro da igreja protestante no geral, não é nada. Não é nada. E começou com uma das maiores igrejas. Então, as seitas vão nascendo e conforme os anos, os séculos, elas vão minguando até desaparecer. Então, não é porque você tá vendo muita gente aí aderindo ao tradicionalismo que esse inchaço, né, é só um inchaço, não é um crescimento orgânico, é um inchaço que vai acabar, né, e vai minguar daqui a alguns anos, dezenas ou centenas de anos, eu até acho que menos, né? Porque isso aconteceu sempre. A única igreja que tem uma estrutura estável é a Igreja Católica. O resto vai desaparecer. E tem até uma frase de Lefebvre, né? Se minha obra for de Deus, ela permanece. Se não for, ela vai ser destruída. Eu acredito que daqui a uns anos nós vamos olhar para Lefebvre e falar, de fato, sua obra não era de Deus. É. Vamos ver então a próxima pergunta aqui. História da Igreja de Daniel Hobbes é a melhor fonte histórica? Então, vamos fazer uma pequena distinção aqui, né? Você deve ter aprendido isso lá no ensino médio, quando você teve uma introdução à história. Eu até brinco, esse é meu bordão lá no seminário, né? Toda vez que eu vou falar disso, eu falo, ó, vamos lembrar das aulas de vocês de história do ensino médio, né? Então, existe uma distinção de fonte histórica, né? A fonte primária e a fonte secundária. O que é uma fonte primária? Uma fonte primária é uma fonte que foi produzida na época que você está estudando. Então, eu vou falar, por exemplo, do século IV. Quais são as fontes primárias do século IV? Que foi escrito no século IV, que foi produzido no século IV. Tá? Os escritos do próprio Atanásio, o que o Epifânio de Salamina escreveu, etc. Tá? Então, isso são as fontes primárias. O historiador profissional, ele tem que necessariamente trabalhar com as fontes primárias. Tá? E aí nós temos as fontes secundárias. O que são as fontes secundárias? As fontes secundárias são os trabalhos dos próprios historiadores. Né? Então, aquilo que o Júlio César, por exemplo, eu fui lá, estudei, li as fontes primárias, né, analisei, dei a minha interpretação e escrevi algo sobre isso. Então, o que eu escrevi é chamada fonte secundária. Né? Então, o Hobbes, ele é uma fonte secundária. Ele não é uma fonte primária. Mas como fonte secundária, ele é muito bom. Eu diria que o livro do Daniel Hobbes, ele tem alguns limites, mas ele ainda é o que nós temos de melhor, digamos assim, geral sobre a história da igreja, né? Geralmente as críticas que são feitas ao Daniel Hobbes é que, primeiro, ele escreveu na década de 30, né? Então, como ele escreveu na década de 30, ele não fala nada da história recente da igreja. Não tem nem como, né? O cara escreveu na década de 30, não pode falar nada depois da década de 30. E ele também, como ele escreveu na década de 30, ele não acompanhou toda a evolução da ciência histórica nos últimos 100 anos. Né? Nós temos aí, por exemplo, grandes aportes da arqueologia, por causa da tecnologia. Nós temos hoje muito mais informações arqueológicas do que nós tínhamos na época dele. Né? Então ele tem esse limite. E a outra crítica que se faz ao Daniel Hobbes é que ele é muito eurocêntrico. Eu diria até que ele é muito francocêntrico, né? Porque como bom francês, todo francês que se preze, ele acha que a França é o centro do universo. Então ele tem uma tendência a focar muito na história da igreja na França. Mas eu diria que o Daniel Hobbes ainda é o que nós temos de melhor como manual da história da igreja. Se você quer ter uma visão ampla da história da igreja, certamente a coleção do Daniel Hobbes é o que nós temos de melhor. Tá? Só é muito grande, né? É um projeto a longo prazo, né? Aí o cara que for ler o Daniel Hobbes todo vai precisar de uns 3, 4 anos, pelo menos. Mas, assim, eu diria que se você quer aprender a história da igreja, se você tem tempo para ler todos os livros do Daniel Hobbes, manda bala. Muito bom. Vamos ver a próxima pergunta. Talvez tenha sido dito porque teve um pedaço que não ouvi, mas enfim. Merece morrer excomungado? Sim, até onde a gente sabe, sim. Né? Como Perfeito. eu falei, a igreja dele permaneceu separada, né? E foi nunca houve, digamos assim, eles nunca voltaram à comunhão, eles foram desaparecendo aos poucos, né? Foram definhando. Né? Tá? Vamos ir para a próxima pergunta. A frase comumente atribuída a São Jerônimo que o mundo dormiu, católico acordou ariano, é verdade? Acho que já foi respondido, né, de certa forma.
São Roberto Bellarmino defende o Papa Libério no disputa sobre a fé cristã, não foi? Não sei, aí eu não sei. Aí já é um pouquinho mais posterior ao meu período de... Pode ser que sim, mas eu não sei. Essa eu não saberia responder. Show, vamos Quem para eu outro sei que defendeu foi o Pio IX, né? e o nome. É. Perfeito. Eu citou aqui também, né? Isso aí acho que eu vou ter que responder. Por que os lefrevistas acreditam na santidade de Lefebvre? Eu acho que é basicamente o mesmo, né, que a gente comentou aqui levemente. Quando você tem um líder, né, que prega algo, por exemplo, aquela ideia de que toda a igreja errou e só eu estou certo, você precisa tornar essa pessoa um santo. Porque para você desconfiar do Papa, dos bispos, de um concílio ecumênico, de uma missa De um papa não, né? De vários papas, de né? vários, né? São 7 até Hum, agora, desde João 23. hum. Então, para você desconfiar dessa galera toda, você tem que depositar sua fé em algo. Senão você perde a fé na igreja. E, de fato, você, quem confia já perdeu a fé na igreja, porque você desconfia de 7 papas, de um concílio ecumênico, você desconfia dos bispos do mundo inteiro em comunhão com o Papa, mas não desconfia de um único bispo que foi excomungado e morreu excomungado. Ou seja, esse homem tem que ser o homem mais santo da face da terra para fazer um prodígio desse. Ele tem, Se ele não fosse santo, o pessoal não faz sentido, né? é, né, ele E que nem isso, porque eles também discordam de todos os santos pós-Vaticano II, né? Que são pró-Vaticano II. Todos os santos que... Né? são anos de história sendo jogado no lixo, né? Um concílio ecumênico, papas, santos. Então o cara tem que ser muito brabo, né? Para você falar que o cara tá certo, né? E que tá todo mundo errado. Exatamente. Então é meio óbvio. Bom, eu acho que sobre o nosso tema foi isso. E eu vou passar as considerações finais para o professor aí, para a gente poder salvar essa live. Vou postar também no meu canal do YouTube. Então, quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, vai lá no YouTube, Continuismo de Sempre. Se inscreva lá, vai estar no YouTube. Essa live vai ficar salva no Instagram, nós vamos compartilhar em conjunto. Vai ter alguns cortes depois. E as últimas considerações aí com o professor, se ele quiser divulgar algum trabalho dele, alguma coisa dele, fique à vontade. Tá, muito obrigado. Bom, queria, antes de tudo, agradecer, né, pela oportunidade. Como eu falei para você, eu acho que os erros dos tradicionalistas são muitos, né, em termos de história da igreja, mas os erros sobre Atanásio, eles me tocam pessoalmente, eles me tocam profundamente, eles me tocam particularmente, primeiro porque é o período que eu mais estudei, é o período que eu mais conheço, né, eu tenho contato com as fontes, trabalhei com isso, meu mestrado, meu doutorado tem a ver com isso, e também porque é uma questão pessoal, porque eu sou fã do Atanásio, né? Eu estava falando com a minha esposa, né? O Atanásio é um dos meus grandes ídolos mesmo, né? É um dos santos pelo qual eu tenho devoção, peço a intercessão dele, né? Então é uma coisa quase que pessoal para mim, né? Desmistificar, desconstruir essas mentiras que são contadas sobre Atanásio. E eu acho que o resumo da ópera é o seguinte: a gente não pode equiparar Atanásio a Lefebvre, né, porque, como eu falei no começo, né, existem duas questões muito nítidas. Né, Atanásio passou a vida dele todinha lutando a favor de um concílio, não contra um concílio, né, e Atanásio, o grande inimigo de Atanásio, dentro do Egito, que foi Melésto de Licópolis, fez exatamente o que Lefebvre fez, que foi ordenações fora da sua jurisdição. Né, então, se Atanásio não aprovou aquilo naquela época, ele certamente não aprovaria isso hoje. Né. Então, acho que esse é o resumo da ópera. Né? Todo o resto da live, digamos assim, foram tentativas da minha parte de sustentar, de basear isso por meio de fontes primárias, por meio de fontes documentais, né, que eu repito, eu não estou fazendo nada demais, Caio, eu estou fazendo aquilo que se espera de um historiador profissional, certo? Tá? Se os outros não fazem isso, bom, aí paciência, eu tenho que fazer aquilo que está dentro do escopo do historiador, é meu trabalho. Tá? Então, eu acho que é isso, né? Eu vou publicar em breve, né? Talvez aí para o ano que vem, o meu artigo sobre a atuação pastoral de Santo Atanásio, né, eu apresentei a conferência no Congresso sobre os 1.700 anos do Concílio de Nicéia, que foi no Rio de Janeiro, né, agora em maio, e aí nós vamos publicar a versão escrita das conferências, então eu tenho o artigo que vai ser publicado, né, deve sair ano que vem, depois eu passo mais informações, falando da atuação pastoral de Atanásio, falando da batalha dele contra os milicianos, né, faço questão de, no final,
fazer um alerta contra essa interpretação anacrônica e equivocada de Atanásio, feita pelos tradicionalistas. Está lá no meu artigo, no finalzinho, tá bom? Então, quem se interessa pelo tema, em breve vai poder ter acesso também a algo escrito sobre isso, tá? E assim, só para fazer propaganda, esse ano também eu lancei um livro sobre Maria Madalena, né? Então, com meu amigo João Carlos Nara Júnior, né? Trabalhando também na recepção, digamos assim, na interpretação de Maria Madalena em fontes ao longo da história, né? Então, na literatura apócrifa principalmente. Então é isso, queria mais uma vez agradecer pela oportunidade, né? Alguém perguntou aí, o Silvio Santos Costa chegou atrasado. O senhor conhece o livro A Crise Ariana do Lucas Lancaster? A gente começou a live falando disso, tá, Silvio? O Lucas Lancaster não é alguém que tenha relevância acadêmica, tá bom? Ele não é um autor que seja referência, que participa de congressos, que publica em revistas científicas, tá? Então, assim, esse livro se tornou a grande referência para falar de Santo Atanásio entre os tradicionalistas, mas não é um livro que tenha uma relevância acadêmica. É isso, tá? Até onde eu sei, o Lancaster nem é da área de história propriamente dita, né? Ele não conhece as línguas antigas para trabalhar com as fontes nas línguas antigas. A gente falou um pouco mais disso, de maneira um pouco mais detalhada, no início da live. Então, se você quiser voltar depois e ver, tá ok? E é isso, mais uma vez agradecer pela colaboração e estamos à disposição aí, principalmente se for para falar de Santo Atanásio, que é uma das minhas paixões. Perfeito, professor. Muito obrigado. Quem ganhou fui eu com essa live aqui maravilhosa, os nossos seguidores também. E vamos conversando, né? Quem sabe surgem outros assuntos relacionados a isso que a gente pode abordar mais para frente. Mas essa live aqui eu acho que ficou sensacional e agradeço demais. Gente, vai ficar salvo aqui, tá? Então, é isso. Até a próxima. Tchau, Adeus. tchau. Deus. Tchau.